Atenção, contribuintes! Já é possível acertar as contas com o Leão. É que a Receita Federal disponibilizou o acesso ao programa pela internet e já é possível enviar as declarações. E quem deve declarar? Quem nos ajuda a responder essa e outras perguntas é o Marco Aurélio Cunha de Almeida, que é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Todos aqueles contribuintes que no ano de 2011 tiveram rendimentos superiores a R$ 23.499, que teve rendimentos isentos e não tributáveis superior a R$ 40 mil, que teve venda de bens no exercício sujeito ao imposto, e tem bens também no valor superior a R$ 300 mil. Tá? Então, eles estão todos obrigados a declarar imposto de renda. E aquelas pessoas também que no decorrer do ano tiveram imposto retido na fonte. Então, se interessa, mesmo que esteja abaixo do valor que deve declarar, deve fazer sua declaração para poder restituir o valor que foi descontado dele. O contribuinte ele deve procurar o seu contador, evidentemente, juntar toda a sua documentação, os rendimentos, tudo que ele recebeu no ano de 2011 e preparar o mais cedo possível para estar fazendo a sua declaração. Aqueles que têm a certificação digital, eu recomendo que use essa certificação digital e consulte a página, o sítio da Receita Federal para ver quais foram os informes de rendimentos que lá estavam cadastrados, para não haver divergência na sua declaração. Existem duas opções de declaração no imposto de renda, a simplificada e a completa. E qual a diferença entre elas? A simplificada, você vai usar o desconto padrão. Então, você não precisa juntar despesas médicas, colocar despesas médicas, despesas com instrução, e você vai, se o valor seu ele for de deduções for menor que esse valor do desconto padrão, então compensa você fazer a declaração simplificada. Se você tem deduções no valor que supera esse limite de dedução, é interessante que o contribuinte faça então a declaração no formulário completo. É preciso ficar atento também à data limite para a entrega da declaração. A multa por atraso é cobrada quando o contribuinte estiver obrigado a apresentar a declaração e a entrega for feita depois do dia 30 de abril. Tem um valor de uma multa, sobre o valor do imposto devido, e se não tem imposto devido, ele vai pagar uma multa no valor mínimo de R$ 165. A declaração do imposto sobre a renda da pessoa física apresenta algumas novidades em 2012. Tem duas novidades. Uma que se refere à aplicação do FIA, que é o Fundo da Criança e do Adolescente, que nos anos anteriores só eram válidas aquelas doações feitas até o final do exercício anterior, então as pessoas já nem sabiam se iam pagar ou não, já fazia a doação. Esse ano é permitido fazer a doação até o dia 30 de abril, deduzindo 3% do valor do imposto devido, e aquelas pessoas com rendimentos acima de 10 milhões vai ter que entregar a declaração com certificação digital. No site da Receita Federal você vai encontrar o programa do Imposto de Renda para download e ainda todas as informações. O endereço é receita.fazenda.gov.br. Essa semana o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, divulgou uma pesquisa mostrando que Belo Horizonte tem a quarta maior rede de hospedagem entre as capitais do país. Hoje são aproximadamente 19 mil leitos disponíveis em BH, sendo que 57 novos empreendimentos estão sendo construídos, um investimento de quase R$ 1 bilhão. E de todos os estabelecimentos da capital, mais de 85% estão nos padrões de médio e baixo conforto, e mais de 14% foram considerados de luxo ou muito confortáveis. A pesquisa foi encomendada pelo Ministério do Turismo para verificar a capacidade hoteleira nacional, já que nos próximos anos o país vai sediar dois grandes eventos, a Copa em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. A arte sacra foi a primeira manifestação artística do Brasil colônia nos primeiros tempos após a descoberta. O barroco em Minas é o expoente dessa arte não só no Brasil. Manuel Ataíde e o Aleijadinho são referências mundiais de arte religiosa. Para enriquecer os conhecimentos sobre arte sacra no Brasil colonial, a professora de História Adalgisa Campos criou um livro com esse título. O resultado deste trabalho de pesquisa você confere agora. Eu quero fazer um livro exclusivo
que sirva ao estudante de arte sacra, ao estudante de arte brasileira, ao guia de museu, ao guia de turismo, ao monitor de museu, ao sacerdote, ao seminarista. Então esse livro foi pensado para essa clientela. Eu pego os primórdios da colonização, aí eu falo muito do espaço, do mapa, da cartografia, das ilustrações dos mapas. Depois eu saio do território e entro nos institutos, nas instituições religiosas. Aí eu pego jesuítas, beneditinos, carmelitas, franciscanos, reservo um capítulo para cada um. E o último capítulo eu dedico especialmente a um catolicismo que não é do clero regular, né, mas do clero secular e das irmandades, das associações. E aí realmente eu dou um capricho em Minas Gerais. Nós temos um acervo muito significativo, muito relacionado aí com a economia da mineração, mas a Bahia também tem, o Rio de Janeiro também tem, Pernambuco também tem. Então eu não fiquei assim restrita às minas do ouro. Nós temos um acervo fabuloso que vai da pré-história e que passa por esse período de colonização portuguesa, né? Período imperial, né? Do modernismo nas minas. Então nós temos um acervo muito relevante e que precisa ter as condições, né? Assim como a gente cuida das crianças, dos idosos, dos necessitados, dos jovens, né? Quem ama cuida, né? Cuidar desse acervo extremamente relevante. Nós temos uma historiografia da arte que vem sobretudo aí na década de 40, após a criação do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que se preocupa em inventariar e refletir sobre esses acervos. Mas, por exemplo, Ouro Preto. Ali nós temos casaril, arquitetura religiosa, arquitetura oficial, excelentes museus. Então nós temos a concentração do patrimônio em micro-regiões. Ouro Preto, Mariana, comarca do Rio das Mortes, né, o Campo das Vertentes, Cerro Diamantina, comarca do Rio das Velhas. Então nós temos um acervo muito expressivo. Esse acervo, em boa parte, ele foi inventariado pelos órgãos de preservação e pela arquidiocese, né? Por exemplo, nós temos o trabalho da Arquidiocese de Belo Horizonte nessa, que é uma grande arquidiocese. A minha pergunta, a minha dúvida é o seguinte: será que a gente vem cuidando desse patrimônio à altura da qualidade que ele tem? A riqueza do patrimônio histórico mineiro, as dificuldades e desafios de se preservar todo o acervo e o que pode ser feito para evitar danos e roubos. No ponto de vista de hoje, o convidado é Pedro Osvaldo Caran Santos, que é vice-presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. Minas Gerais é um estado que tem um dos maiores acervos culturais do país. O IEFA é o responsável pela preservação, conservação e restauração desse acervo e trabalha com as comunidades, tendo em vista que essa riqueza é considerada hoje a nível mundial. Tanto que Minas Gerais tem 3 patrimônios tombados pela Unesco: Diamantina, Congonhas e Ouro Preto. E hoje nós temos que conscientizar a população do estado como um todo da importância desse patrimônio para
à comunidade, para a sociedade como um todo. Então, o patrimônio mineiro é considerado um dos mais importantes do Brasil, né? O IPHAN tem muitos bens tombados em Minas Gerais, tem muito mais, inclusive, do que o IEFA. Ele tem uma inspetoria regional em Belo Horizonte e tem vários escritórios espalhados pelo estado, né? Eles são responsáveis, trabalhamos em conjunto, IPHAN e IEFA, e mesmo prefeituras que têm conselhos municipais de cultura, nós trabalhamos junto na preservação do patrimônio. O importante é que existam órgãos para preservar o patrimônio. O roubo de peças de importância, né, de obras de arte, é um dos maiores comércios que existem no mundo. E isso é uma coisa que a gente tem que estar alerta, e nós estamos constantemente na busca de melhorar as condições da preservação e da segurança desse nosso patrimônio. Contamos com a cooperação da sociedade, das prefeituras, da comunidade, para que a gente consiga trabalhar junto, porque esse patrimônio é de todos. No próximo bloco, conheça alguns dos desafios quando o assunto é saúde pública. Dança, cinema e teatro nas dicas culturais. Até daqui a pouco. O Sistema Único de Saúde, o SUS, foi criado a partir da Constituição Federal em 1988. Pela primeira vez, um programa estendia a todos os brasileiros o acesso ao atendimento público de saúde. Do SUS fazem parte os centros de saúde, UPAs, hospitais e os serviços de vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica. Essa estrutura é considerada um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. Um sistema que enfrenta grandes desafios e que esse ano é discutido também na campanha da Fraternidade, que tem como tema Fraternidade e Saúde Pública. Já dizia a sabedoria popular que saúde cuidada é vida preservada. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, dengue, câncer. Doenças que atingem milhares de pessoas, lotam filas de hospitais e são os principais problemas da saúde pública do país. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa a 125ª posição num ranking de 191 países quando o assunto é a qualidade na saúde pública. A gente nota no período de hoje que há uma diminuição de investimentos na saúde pública. Eu acho que a população ela tem um pouco de necessidade de uma complexidade maior de exames, de consultas, e muitas vezes a saúde pública não abrange todos os exames, todas as necessidades da população. Só para esse ano, o orçamento previsto para o Ministério da Saúde é de mais de 70 bilhões de reais. Um dinheiro que deve ser investido na estrutura e melhoria do sistema de saúde do país. E prevenir nunca é remediar. A maioria das doenças podem ser evitadas com as mudanças de pequenas atitudes. Se ganha qualidade de vida e os gastos do governo são diminuídos. Nesse ano, a campanha da Fraternidade quer refletir sobre a saúde pública no Brasil e a maneira como cada indivíduo cuida do seu bem-estar. Trânsito caótico, transporte cheio, trabalho intenso e uma rotina desgastante. No dia a dia das grandes cidades, a correria e a falta de tempo são barreiras para uma vida saudável. A saúde é uma questão muito séria, não é? Agora nós precisamos também pensar a saúde não só sob o ponto de vista da doença. Precisamos também cuidar da preservação, do cuidado da saúde, difundir as práticas do bem viver. E quem antes não tinha tempo, hoje faz questão de se dedicar à prática de exercícios físicos. Evani agora corre atrás do tempo perdido. A pressão começou a subir, comecei a sentir diversas dores no corpo. Então resolvi fazer, a princípio, caminhada. E logo depois veio a corrida. Eu comecei a gostar da corrida e estou praticando ela praticamente 3 dias por semana. Chega uma parte na vida que a gente tem que tomar uma atitude, nós não podemos ficar parados, não podemos esperar as coisas acontecerem. Tem que partir da gente o benefício do próprio corpo, certo? Nós é que temos que tratar da gente mesmo. E é sobre a saúde pública que, a partir das próximas semanas, o Revista vai apresentar uma série sobre o tema, as principais doenças, os gastos do governo e o que pode ser feito pelo cidadão para se prevenir. Não perca! Encenado há 8 anos e assistido por cerca de 15 mil pessoas, o premiado espetáculo de dança Coreografia de Cordel volta aos palcos, agora como parte da programação da campanha de popularização do teatro e da dança. Coreografia de Cordel, da Companhia de Dança Palácio das Artes, é resultado da pesquisa de campo
realizada por integrantes da companhia no Vale do Jequitinhonha, especialmente na cidade de Medina, no interior de Minas. Fomos até Medina, lá no Vale do Jequitinhonha, e lá nós tivemos contato com a região e com as pessoas que moram em Medina. E cada bailarino fez como se fosse um diário de bordo, onde a gente ia anotando coisas que para nós foram importantes e que a gente pudesse depois trazer para cá. Então foi, acho que uma semana mais ou menos que nós ficamos lá. Transformar a vida em movimento. Esse é o desafio do espetáculo Coreografia de Cordel, da Companhia de Dança Palácio das Artes. A rotina e características da população do Vale do Jequitinhonha ganham movimentos no corpo dos bailarinos. A Companhia de Dança, em 2003 até 2004, fez uma pesquisa sobre toda a pesquisa de campo. Foi um trabalho de pesquisa de campo sobre a nova direção da Cristina Machado, a direção anterior à minha. E ela quis mudar um pouco o sistema das companhias de dança que sempre trabalham com um coreógrafo que vem de fora e que coloca as ideias deles, os bailarinos só interpretam. Ela achava que as coisas tinham que ser um pouco diferentes, então queria que os bailarinos mesmos criassem. E ela trouxe a Graziela Rodrigues, uma grande pesquisadora lá de São Paulo, que veio ensinar para eles essa coisa da pesquisa de campo. E aí os bailarinos foram fazer essas pesquisas no Vale do Jequitinhonha e trouxeram toda a vivência que eles tiveram com as pessoas do povo, o Zé Mané que tira o leite, as crianças de rua, a Dona Maria lá do prostíbulo. Eles vivenciaram essas pessoas e transformaram isso em movimento, e do movimento nasceu o espetáculo. O nome Coreografia de Cordel foi escolhido pela origem da palavra. Coreografia, que é uma grafia, né, do movimento, do cordel, que é a literatura do povo. Há 26 anos na companhia, a bailarina Carla Couto participou de todo o processo de criação do espetáculo, que é um resultado do trabalho em equipe. Bom, nós começamos com uma viagem, um processo de criação com a Graziela Rodrigues, que é de São Paulo. Ela tem um processo de criação do bailarino pesquisador intérprete, e ela nos levou, nós fizemos então um trabalho com ela, fomos até Medina, lá no Vale do Jequitinhonha, tornamos a Belo Horizonte, e aqui a gente voltou a trabalhar com ela, onde ela pôde fazer com cada bailarino individualmente o que ela chamava de casa. Cada um ia construir a sua casa, e na sua casa você colocaria aquilo que você aprendeu lá no Vale. Então, tudo o que você quisesse colocar seria aquele momento. Então nós trabalhamos com ela esse período. Depois que ela acabou o processo dela, nós tivemos o Tuca, que o Tuca também participou da viagem, também teve todo esse processo de vivência lá do Vale, e ele então veio com essa construção de amarrar essas ideias, de construir o espetáculo, de ligar um pensamento, uma ideia com a outra, até que a gente tivesse a coreografia de cordel fechada e pronta. A gente tem essa oportunidade de estar como criador, como coreógrafo também, do que se dança. É rico, eu acho muito rico. Você tem a oportunidade de atuar como criador e como intérprete do que você pesquisou, do que você trouxe, em parceria com outros diretores, outros coreógrafos também. Eu acho que isso só vai fazer ficar mais rico esse trabalho. O contato com a comunidade no Vale do Jequitinhonha foi enriquecedor para a montagem do espetáculo. O que mais me marcou, eu acho que talvez é a possibilidade de sair da sala, do estúdio que a gente trabalha, ir para a vida cotidiana e visitar a dona fulana que faz biscoito lá na casa dela, que trabalha com a cerâmica, com o artesanato, que conta causo, que faz benzição, e depois essas pessoas poderem vir para a cena no nosso corpo, na nossa memória. Se desde a criação o espetáculo foi construído com vivências do público, o resultado não poderia ser diferente. A plateia, assim como os dançarinos, ganham os palcos. O público entra dentro do palco. E nós construímos 2 arquibancadas laterais, onde as pessoas podem sentar à vontade e observar o espetáculo bem de perto.
Então não tem aquela distância, então eles estão envolvendo os artistas dançam no meio, num corredor, não é? Assim, entre as duas arquibancadas, e é como se você estivesse numa janela vendo o que está acontecendo ali na sua frente, como se você tivesse o Vale do Jequitinhonha ali na sua frente. O espetáculo acontece quando tem a plateia, mesmo, né? Aí é um momento mais mágico. A apresentação acontece no domingo, dia 4 de março, às 7 da noite e também às 9 no Palácio das Artes. A entrada é R$ 12,00 nos postos Simpark e R$ 24,00 a inteira na bilheteria do teatro. E quais são as outras atrações do final de semana, Pedro? Pois é, Simone. E por falar em cordel, neste sábado às 10 da manhã, o cordelista Olegário Alfredo vai bater um papo sobre literatura de cordel e estilogravura popular. Ele, que é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel e autor de mais de 100 títulos, participa na biblioteca Luiz de Bessa desse encontro. A entrada é gratuita. Hoje, o Balé Jovem do Palácio das Artes apresenta o espetáculo de dança Goldberg, que reúne 3 coreografias que foram sucesso de público e crítica. Iungo em 2008, Sostenuto em 2010 e Goldberg em 2011. Integrando a 38ª campanha de popularização do teatro e da dança, a montagem será apresentada no Grande Teatro do Palácio das Artes. Assistido por mais de 2.000 pessoas no ano passado, o espetáculo Goldberg volta aos palcos a partir das 9 da noite. Os ingressos custam R$ 22,00 a inteira. O espetáculo As Mona Lisas está de volta e neste final de semana promete muito humor e diversão para os belo-horizontinos. Eles têm glamour, mas o que falta é dinheiro. Esta é a situação de 3 amigos que dividem um apartamento e encaram com muito humor uma crise financeira. O espetáculo é dirigido por Fernando Veríssimo e se apresenta pela 3ª vez na campanha de popularização do teatro e da dança. As apresentações acontecem no Teatro Iquebel, sábado às 7 da noite e domingo às 9. A entrada custa R$ 10,00 nos postos do Simpark. Baião com peixe, piaba. Humor também nas telonas. É o cinema nacional que chega com a estreia da comédia Billy Pig. Confira! É preciso, minha filha, ter fé. Interpretada por Grazi Massafera, Marivalda sonha em ser atriz. Ela é casada com Vanderlei, um corretor de seguros falido. Personagem interpretado por Celton Mello. Nas conversas que Marivalda tem com Billy, um porco de plástico que ela guarda desde a infância, ela resolve dar um ultimato ao marido, exigindo a vida de luxo que ela merece. Eu quero glamour! Eu quero vida para uma mulher como eu! Vanderlei, então, elabora um plano com o padre Roberval, interpretado por Milton Gonçalves. Nessa confusão, eles acabam nas mãos do chefe do tráfico, porque uma grande recompensa está em jogo. E agora os 3 têm que correr atrás de um milagre. Você nunca mais coloca a mão nesse bichinho aqui, ó. Tudo que eu consegui na minha vida foi graças às conversas que eu tive com ele. Que tal conhecer a obra completa da dupla de diretores mais famosa do mundo? Já começou a mostra Humor e Desencanto, que traz novamente para as telonas os principais filmes dos irmãos Coen. O Cine Humberto Mauro apresenta no mês de março Humor e Desencanto, o cinema dos irmãos Coen. O projeto prevê 3 sessões diárias dos filmes produzidos pela dupla Joel e Etnan Coen. E neste sábado é a vez do longa Fargo, um drama misturado com humor, vivido por um casal que planeja um sequestro. O filme rendeu à dupla o Oscar de melhor roteiro original em 1996. Às 5 da tarde começa a primeira exibição. A entrada é gratuita. Mais informações pelo site da Fundação Clóvis Salgado. Mr. Landegard, do you mind if I sit down? Se você é fã do autor Luiz Fernando Veríssimo, não pode perder esta oportunidade. Ele estará em Belo Horizonte para um bate-papo na Academia Mineira de Letras, no dia 6 de março, terça-feira. Uma excelente oportunidade para conhecer o novo livro dele, Em Algum Lugar do Paraíso, que reúne 41 crônicas do mestre da narrativa curta do Brasil. A conversa começa às 10 da manhã.
Mais informações pelo site da Academia Mineira de Letras. E o Revista fica por aqui, mas você pode participar mandando recados e sugestões em nossas redes sociais. Continue acompanhando a programação da TV Universitária. A gente se vê na semana que vem. Até mais! Tchau!